No princípio eu criei os céus e a terra. A terra, contudo, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o meu espírito se movia sobre as águas. Então eu disse: haja luz. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Meu Deus, falar, assim brilhou.
és aquele que não deixa um sombra atrás. Em 5 dias criei tudo e vi que tudo era bom. Ao 6º dia, decidi marcar minha obra com minha assinatura, criando agora não simplesmente mais uma coisa, mas um alguém com quem eu pudesse me relacionar e futuramente até mesmo habitar dentro deles. Criei os homens com a capacidade de pensar e escolher fazer o que quisessem. Se aproveitando disso, a serpente os enganou, fazendo com que assim saíssem da minha presença. E pela primeira vez eu disse: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Eu falei com o homem, falei com a mulher, e por fim dei a minha sentença à serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E proibido está que o homem viva eternamente, pois se comer também o fruto da árvore da vida, viverá eternamente em corrupção. Saiam do jardim. Há quem acredite que o pecado foi uma falha na minha criação, que eu errei em permitir a entrada de Satanás no paraíso, ou ainda que não deveria ter dado margem para que os homens pudessem pensar na possibilidade de me desobedecer. Ora, não seria essa a descrição de um sádico ditador? E mais, sem pecado haveria perdão? Sem a queda, a graça seria experimentada em sua totalidade? Às vezes, para realçar a luz numa tela, o artista usa as sombras. Adão e Eva tiveram 2 filhos que, por falta de amor, acabaram tendo um fim trágico. Mas séculos depois, vi outros irmãos resolvendo suas diferenças sem derramamento de sangue. E essa história aconteceu no Egito. José, um jovem hebreu que foi vendido como escravo por ideia de seu irmão Judá, agora se tornara governador. Nos anos da grande fome, os filhos de Jacó foram ao Egito em busca de alimento. E José, assim que os viu, decidiu enganá-los, perguntando-os se não havia mais um irmão. Eles afirmaram que sim, o caçula que estava em casa com seu pai. José duvidou e disse que se eles não trouxessem esse irmão, não venderia mais grão para eles. Ao regressarem para o Egito, trouxeram Benjamim, e para testar se eles haviam se arrependido do que haviam feito, ele forjou a prisão de seu irmão, acusando-o injustamente de roubar uma taça do palácio. Judá, movido por um amor extremo a seu pai Jacó, pediu para que ele mesmo fosse levado como escravo no lugar de Benjamim. Comovido pela atitude de Judá, José ordenou que todos se retirassem da sua presença, e assim, em prantos, se revelou aos seus irmãos e perguntou: vive ainda nosso pai? José deu muitos presentes para seus irmãos e ordenou que chamassem seu pai e toda a sua parentela. Assim, pedindo para que anunciassem a Jacó toda a glória que eu havia derramado sobre ele. Então Faraó disse a José que daria as melhores terras do Egito para sua família,
E esta foi a bênção de Deus para o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sempre bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. O povo de Israel cresceu e se multiplicou, ao ponto de ser considerado uma ameaça pelos egípcios. Levantou-se então um novo faraó, que não conheceu José, e passou a escravizar os israelitas, decretando também que todo menino hebreu fosse jogado no rio Nilo ao nascer. E foi no Nilo, onde deveria morrer, que Moisés foi resgatado e adotado pela filha do faraó. Miriam, sua irmã, disse à princesa que conhecia uma ama de leite para amamentar o menino. A princesa ordenou que a chamasse, e assim Moisés foi criado por sua mãe Joquebede, tendo a proteção do faraó.
Aquele que antes seria morto pelo império, agora se tornou príncipe do Egito. O tempo passou, Moisés cresceu e foi levantado como profeta para libertar o meu povo da opressão da escravidão. 10 pragas lancei sobre o Egito, sendo a 10ª a mais terrível, a morte dos primogênitos. Mas eu sempre dou escape. Então disse a Moisés: tome cada casa um cordeiro macho sem defeito de 1 ano de idade. Sacrifica-o e passe seu sangue nos umbrais das portas. Assem e comam a sua carne com pães sem fermentos e ervas amargas. Esta será a primeira Páscoa. A morte chegou para o Egito. Então Faraó, aterrorizado com o meu poder, decidiu libertar o povo de Israel da escravidão, dando-lhes a liberdade. Eu dei a vitória aos que me obedeceram, mostrando que sou fiel e nunca abandono os que me honram. Vão agora, vocês são livres. Sangue continua aqui pra anular o som da morte e pra lembrar que eu sou livre, livre, sou livre. Não vivo eu, mas tua cura brilha agora em mim, e cada som do meu milagre é pra lembrar que eu sou livre, livre, sou livre. Oh!
A saída do Egito foi apenas o início da história do meu povo, que viveria inúmeras experiências comigo. De juízes a heróis, de reis a profetas, muitos homens e mulheres se levantaram, mas ninguém conseguiu cumprir a lei com perfeição, não sendo capazes de alcançar a redenção. Vi que era hora de executar meu plano de salvação. O povo que outrora apenas ouvia a minha voz, agora também ouviria o meu choro. Era a hora do meu filho nascer. Enviei Gabriel, meu anjo, até uma jovem judia chamada Maria, que estava noiva de José, que também foi avisado em sonho da chegada do meu filho, para que ele não a rejeitasse. O anjo avisou que eu a havia escolhido para ser a mãe de Jesus, a mãe do Filho do Altíssimo na terra. Maravilhada com a notícia, ela foi até a casa de sua prima Isabel para lhe contar as novas. Isabel, ao ouvir a voz de sua prima a lhe chamar, sentiu que a criança que crescia no seu ventre saltou de alegria e exclamou com voz dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quando meu filho nasceu, foi recepcionado por pastores e reis. Duas das suas atribuições: ele é aquele que cuida das minhas ovelhas e aquele que governa sobre tudo. Quando a notícia chegou ao rei Herodes, ele decretou que todo menino de 0 a 2 anos deveria ser morto. Sabendo disso, José e Maria fugiram para o Egito com Jesus, a terra que mais uma vez me acolheu. O mesmo Egito que antes perseguiu os inocentes, agora ajudou a salvar um. Quando decidiram que era seguro voltar, retornaram para a Galileia e se instalaram na cidade de Nazaré. Lá Jesus cresceu em graça e sabedoria. Quando completou 30 anos, Jesus decidiu que era hora de começar o seu ministério. Ele foi até o seu primo João Batista para ser batizado. Ao avistar, João disse: Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao passo que Jesus respondeu dizendo para que o batizasse, porque convinha que aquilo acontecesse, para que se cumprisse a profecia. E então o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e eu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Filho do Homem agora tinha toda a autoridade, pois nascido de mulher, agora também era nascido das águas. Senhor, o meu passado, teu sangue
realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. Uma nova vida me perdoou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem. Escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou livre, livre em ti, Senhor. Eu posso cantar. Eu nasci de Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Uma nova criação eu 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 sou. Após ser batizado, Jesus foi para o deserto, onde, tentado por Satanás, encontrou graça em mim. Então, tomado pelo poder do Espírito, Jesus regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda parte. Ensinou nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Mas foi em Caná, uma cidade da Galileia, que Jesus manifestou seu poder pela primeira vez. Ele estava junto de Maria e alguns dos seus discípulos numa festa de casamento, e tudo corria bem. As pessoas sorriam, conversavam e dançavam, até que num dado momento da noite, o responsável pela festa avisou Maria que o vinho havia acabado, e junto com ele a alegria se foi. Ao ouvir isso, ela rapidamente foi até Jesus para informá-lo, pedindo assim que ele os ajudasse. E disse também para os servos que fizessem tudo o que ele mandasse. Eles vieram até Jesus,
E ele lhes disse: encham os vasos com água até o topo e levem para o encarregado da festa. E assim eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. E maravilhados com tal demonstração de poder, todos, agradecidos e felizes, continuaram celebrando a festa com música e dança. Após realizar vários milagres, Jesus regressa para Jerusalém, onde é recebido calorosamente pelo povo que gritava: Hosana, Hosana nas alturas, pois acreditavam que ele era o Messias, aquele que vinha salvar o seu povo.
Certa noite, Jesus lavou os pés dos seus discípulos e junto com eles organizou uma ceia. Vinho e pão estavam postos à mesa, símbolos que escolhera para representar o seu sangue e a sua carne. Estes símbolos apontavam para o sacrifício que ele faria por cada um deles. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vestido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vestido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada faltar, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte, vem beber. Na minha mesa, nada faltar, nada faltará. O maior tesouro eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti, meu rei. O maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Estou satisfeito, pois encontrei a ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada faltar, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte, vem beber. Na minha mesa, nada faltar, nada faltará. Eu sou o pão, partido por vós. Venham uma mesa, se lembrem de mim. Eu sou o vinho, servido na cruz. Venham uma mesa, se lembrem de mim. Num dado momento da noite, o Espírito de Jesus se atormentou e ele disse: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. E inclinando-se Pedro sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe quem o trairia. Ao passo que Jesus respondeu: aquele
a quem eu der um pedaço de pão molhado. Vendo que Judas comeu o pão, disse Jesus: o que tens que fazer, faze-o depressa. Após o traidor ser indicado, Jesus deixou um novo mandamento, dizendo-lhes que se amassem uns aos outros, assim como Ele os amou. Ele os confortou e prometeu um outro Consolador, que viria somente após a sua partida. Estando ainda muito aflito em seu coração, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, como de costume, e seus discípulos o acompanharam. Chegando ao Getsêmani, ele disse a Pedro, Tiago e João que orassem para que não caíssem em tentação. Afastando-se um pouco deles e de joelhos, orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Depois de orar, Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou adormecidos. Então disse Jesus: acordem, o traidor está chegando. Os discípulos rapidamente o esconderam para tentar confundir os soldados. Ao se aproximarem, o centurião pergunta: quem entre vós é o Nazareno? Então disse Judas ao centurião: aquele em quem eu der um beijo, este é quem procuram. Jesus foi levado ao Sinédrio, onde passou por um julgamento religioso, sendo achado culpado. Ao ver o julgamento, Pedro foge, mas é reconhecido por algumas pessoas como sendo um dos seus discípulos. 3 vezes ele negou antes que o galo cantasse. Em seguida, Jesus foi levado a Herodes, que o ridicularizou, mas não o condenou. Até que, por fim, Jesus foi levado a Pilatos. O governador o questionou, mas Jesus nada falou. Como era de costume na festa da Páscoa, um preso poderia ser solto, e havia um preso conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo?
Pilatos não o condenou à morte, mas puniu Jesus, ordenando com que fosse chicoteado, os chicotes com ganchos e ossos em suas pontas. Além da humilhação física, Jesus foi escarnecido pelos soldados. De volta à casa de Pilatos, o governador perguntou ao povo se já estavam satisfeitos com a punição que Jesus recebera. Mas os fariseus e sacerdotes incitaram a multidão e exigiram a sua crucificação. Então, Jesus carregou a sua cruz pela via dolorosa até o Calvário. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se juntava para ver aquele que levava o seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e se ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Após tê-los perdoado, porque não sabiam o que estavam fazendo, Jesus exclamou ao céu, dizendo: Pai, está consumado.
Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história que já é conhecida, né? Mas é muito bom a gente ver dramatizado, porque fala mais claro o nosso coração. E eu sei que nesse momento muita gente está indignado com Judas, e não é para ser diferente. Nós sabíamos que Jesus veio já com esse propósito, Jesus teria que morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus Cristo veio para derramar o sangue. Deus se fez homem justamente para isso, para ter sangue e esse sangue ser derramado. Mas Judas poderia estar fora disso. Como na época, muitos esteve fora da crucificação de Jesus Cristo, pelo menos não participado de forma direta, porque todos nós somos responsáveis pela crucificação do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Não foi o diabo que crucificou Jesus, nem foi um grupo. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E se nós falarmos que não temos pecado, somos mentirosos. Judas teve uma participação relevante, poderia não ter. Judas traiu Jesus. E às vezes nós temos que fazer uma análise mesmo da nossa vida, entendendo que Jesus hoje não é mais um homem. Não procure Jesus com esse corpo, que você não vai encontrar. Como as Marias foram procurar Jesus entre os mortos. E o anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque nós procuramos entre os humanos aquele que é divino. Mas nós procuramos muito Jesus ainda, de forma humana, no meio dos humanos. E a gente vê tanta gente falando assim: queria tanto que Jesus entrasse no meu quarto, entrasse com cabelo comprido, barba, vestes brancas, com aparência humana. Jesus não tem mais aparência humana, porque Deus só foi homem 33 anos, ou melhor, 30, porque 3 ele passou nessa terra como ser divino. Então Jesus hoje é paz, é amor, é verdade, é justiça, é fidelidade, todos os atributos contidos em um ser divino. Isso é Jesus. E nós exaltamos Jesus, glorificamos Jesus. Não é só quando levanta uma palha, Hosana, Hosana, que vem em nome de Jesus. Isso não impressiona ele. Nem quando meramente levantamos a mão no santuário, em qualquer lugar, glorificando o nome dele. Exaltar o nome de Jesus e ser fiel a ele é quando nós somos fiéis na hora da infidelidade, quando nós amamos na hora de odiar, quando nós perdoamos na hora de desprezar, quando optamos por crer, quando somos humildes, quando poderíamos ser soberbos. E desde já eu quero parabenizar todos que aqui estão, porque estar adorando é sinal de humildade. O soberbo não vem no templo, o soberbo não vem adorar. O soberbo fica aí, no seu bel prazer. Mas eu acredito que você está aqui porque crê que o Senhor Jesus está neste lugar. Nós só precisamos desenvolver a nossa espiritualidade para que possamos vê-lo, uma vez que já sentimos a presença dele. As pessoas dizem: aqui tem um negócio diferente, tem uma energia diferente, tem uma unção diferente. Essa energia, essa unção diferente é a presença de Jesus. E o que Jesus espera é que cada um de nós faça uma reflexão da nossa vida. Ainda que você não esteja sendo igual a Judas, não tenha tido a mesma atitude que Judas, mas você pense: no que eu tenho traído Jesus? No que eu tenho negligenciado Jesus? Em que na minha vida eu não tenho dado a honra devida ao Senhor? E faça essa reflexão, porque tudo não acabou na sexta-feira. O fim do musical não chegou. O fim não foi Cristo crucificado e morto. Para muita gente foi o fim. Mas eu acredito que para nós cristãos, não. E nós vamos ver isso agora. Ao terceiro dia da morte do meu filho, Maria foi ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, viu que a pedra que fechava o sepulcro tinha sido rolada. E então viu que Jesus não estava lá. Ele havia ressuscitado, a morte não pôde detê-lo.
Ele vive para sempre. Tudo foi consumado. Ele rasgou o véu e o que nos separava já não separa mais. Tudo já foi vencido, pra sempre com poder. Nada e ninguém pode parar meu Jesus. Pra sempre, teu reino não terá
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de todos vocês, pessoal do Ministério de Dança. Jesus, muito obrigado, viu? E todos vocês, pessoal do coral também, os músicos e todos que estão aqui, né? Muito obrigado, porque nós alegramos o coração de Deus. Viemos para um culto a Jesus. Tem muita gente da comunidade que sabia desse culto, mas é para Jesus, não é? Talvez se fosse, sei lá, tem algum cantor famoso aí do mundo? Alguém conhece? Ninguém do mundo, né? Sei lá. Quem? Estou na crente, né? Sei lá, talvez se fosse Ivete Sangalo, né? Será se Ivete Sangalo viesse cantar? É minha conterrânea, né? Gente boa. Mas se Ivete Sangalo viesse cantar, talvez estava cheio. Mas Carol não é do mundo, né? Carol é ET. Então, e às vezes a gente dá tanta ênfase, né, e tanto ibope para pessoas meros mortais, pessoas que não desenvolveram a sua espiritualidade, não é? E não estão preocupados em desenvolver. Pelo contrário, a prioridade da vida é o dinheiro, a prioridade da vida é a fama, a prioridade da vida é o sucesso. E essas pessoas são tão aplaudidas, são tão procuradas, não é? E às vezes, quando é para adorar Jesus, tem muita gente que não dá muito valor. Mas eu quero parabenizar você que está aqui. Você não veio enganado. Não foi dito para você, olha, quem vai estar lá é não sei quem, é fulano de tal, ou a gente vai estar dando prêmio, vai estar dando sorteio. Não. Quem veio, veio unicamente pelo nome de Jesus. Quem veio, veio porque acredita que ele vive. Quem veio, veio porque sabe que Jesus não é uma utopia, é uma realidade que nós podemos sentir e podemos vê-lo, e ouvi-lo, e adorá-lo, e descansar na promessa que ele fez. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Independente da condição, se peca muito, se peca pouco, não importa. O importante é que creia que ele é misericordioso, e que ele vive, e que ele é salvador. Não é, Joyce, que ele é misericordioso? Não é? E eu sei que se eu perguntar, não é, Maiara, que ele é misericordioso? Se eu perguntar a cada um aqui, cada um tem uma história, onde a mão de Deus se manifestou, e eu que diga da minha vida e da minha história, ele vive, ele é maravilhoso. E glória a Deus por isso. E eu poderia ficar assim a noite toda falando das maravilhas de Jesus e citando testemunho, né, Flávio? Hein, Flavinho? Né, que é maravilhoso Jesus? Todo é maravilhoso. E você sabe que Jesus é maravilhoso. E é por conta da maravilha dele na nossa vida que nós estamos aqui. Somos muito gratos. Nós procuramos fazer o melhor para Jesus. Procuramos reproduzir a Páscoa da melhor forma possível. Fizemos o maior investimento possível, porque tudo isso aqui custa, né? É fruto dos seus dízimos e das suas ofertas. Essa beleza toda. E nós sabemos que está muito aquém de Jesus Cristo. A gente faz a festa e depois fica com aquela sensação de inadimplência, né? Dizendo, poxa, Jesus merecia muito mais. Mas o importante é Jesus saber que nós estamos dando o nosso melhor. E que tudo que nós damos de coração. Quando eu falo nós, todos nós. Porque a festa não teria sentido se só tivesse eles. A festa é maravilhosa porque estamos aqui. Na hora de aplaudir Jesus, todo mundo aplaude. Do altar e quem está aí sentado. Vamos aplaudir Jesus? Vamos embora? Tá vendo? Glória a Deus. Que maravilha! Que maravilha! Recebe, Jesus. Recebe, recebe, recebe. É para ti. É só para ti. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que Jesus recebeu o seu aplauso. Se você não estivesse aqui, iríamos aplaudir Jesus sem você, né? E Jesus está muito feliz, porque Ele está recebendo o nosso aplauso e o seu também. Muito obrigado por você estar aqui e nos veremos no céu, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Senão a gente se vê no próximo culto, né? No próximo domingo. Nos veremos no próximo domingo. Se Jesus não voltar amanhã, né?
por não voltar hoje meia-noite. Se ele voltar hoje, nos veremos de novo ceando com ele no reino do Pai, tá certo? E falar em ceia, primeiro domingo de maio, porque todo primeiro domingo do mês é a nossa ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia. Se você quiser participar, se você crê que a igreja é o corpo de Cristo, que você sente a presença de Jesus nesse lugar, e você puder, você tiver tempo, tiver disponibilizado um tempo, você pode vir participar da ceia conosco. Está mais que convidado, tá certo? Então vamos orar e vamos precisar encerrar o nosso musical, que é o nosso culto a Deus. Pai, muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua justiça. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos o mistério, que o Senhor foi carne, mas não está na carne. Sabemos que o Senhor é Deus, e Deus é Espírito. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor opera no nosso meio. Muito obrigado pela cura que o Senhor tem realizado aqui. Muito obrigado pelas libertações que o Senhor tem realizado neste lugar. Muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Muito obrigado, Deus, por essa motivação que temos de te servir no louvor, na dança, no teatro, na palavra, enfim, Deus, de tantas as formas. E sabemos, Pai, que tudo vem de tuas mãos. Se o Senhor não nos motivasse, se o Senhor não nos fortalecesse, nada disso seria feito. Muito obrigado, Deus, porque nesse lugar árido, nesse bairro seco, o Senhor colocou um oásis de paz. Muito obrigado porque o Senhor edificou uma igreja, um lugar, um tabernáculo para te adorar, para exaltar o teu nome. Ó Deus, e sabemos que o Senhor gosta da oração, mas para nós é terapia. Tu gosta da adoração, mas para nós é terapia. Adorar-te, Senhor, traz cura para a nossa vida. Enche o nosso coração de esperança e de fé. É maravilhoso, Senhor, crer. É maravilhoso, Senhor, ter esperança. É maravilhoso, Senhor, que esse mundo não é o fim, que o Senhor preparou um lugar maravilhoso para nós e que vamos ceiar contigo no céu, como ceiamos aqui na terra. Muito obrigado por tudo, Pai, e que teu amor, ó amado Pai, e a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e a consolação do doce Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui e em toda a face da terra. Recebam em nome de Jesus. Que Deus abençoe.